O tópico desse vídeo são os subsídios. Vou começar definindo o que é subsídio, depois vou entrar em metodologia para vocês aprender a julgar se o subsídio é bom ou é ruim para o país. Num terceiro momento, eu vou ver subsídios para empresas, com foco no BNDES, e também vou discutir o subsídio do Minha Casa Minha Vida e do FIES. Vamos ver se efetivamente esses subsídios foram bons para o país ou não. Como o vídeo estava ficando muito grande, eu dividi ele em dois. Então vai ter um segundo vídeo posteriormente que eu vou discutir os subsídios para os combustíveis, os subsídios para os correios e o novo plano que o Ciro e o Haddad querem fazer perdoando a dívida dos caloteiros. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, analista de mercado com CNPI pela PMEC e sou professor desde 2000. Caso você goste dos vídeos, inscreva-se no nosso canal do YouTube. O foco desse vídeo são os subsídios governamentais, ou seja, é o governo pegar o dinheiro que pertence ao povo brasileiro e destinar esse dinheiro a uma pessoa, ou a uma empresa, ou a um grupo de pessoas menores, ou seja, um grupo menor do que o povo brasileiro em sua totalidade. Normalmente, o subsídio sempre tem uma justificativa. Quando se destina a empresas, o governo alega que é para ajudar no desenvolvimento do país e na geração de emprego. Quando se destina a uma pessoa, porque ela é pobre e precisa de ajuda. Então nós vamos tentar aprender aqui a julgar se efetivamente isso está ajudando o país, a nação como um todo e aos pobres do nosso país. Então vamos ver, vamos desenvolver juntos uma metodologia que seja capaz de nos ajudar a entender se esse subsídio específico, que você vai analisar no decorrer da sua vida, se o subsídio específico, ele efetivamente ajuda o país, ou ajuda, pelo menos, o povo brasileiro, seja ele pobre ou não, ou esse subsídio está ajudando a concentrar renda na mão dos poderosos. Por exemplo, primeiro nós temos que detectar quem vai pagar a conta. Quando é o governo ou uma estatal, que é uma empresa pertencente ao governo, quem está pagando a conta é o pobre, é você que está pagando a conta. Ou seja, esse dinheiro, obrigatoriamente, ele sai de algum lugar. Ou seja, ele sai da educação, da saúde e da segurança. Se uma estatal dá um subsídio, por exemplo, a Petrobras vende gasolina ao preço mais barato, ou, por exemplo, os Correios entregam cartas abaixo do preço de custo, a empresa ela dá menos lucro, muitas vezes até prejuízo. Mas vamos colocar a hipótese de menos lucro. Ela dando menos lucro, é menos dinheiro que vai para o governo. E quem é o governo? É o povo brasileiro, é você. Se o governo tem menos dinheiro, ele vai ter menos recursos para investir em educação, saúde e segurança. Depois você tem que descobrir quem vai receber esse benefício. Observa, nos nossos estudos, no caso do FIES, do Minha Casa Minha Vida, você vai perceber que nem sempre quem você acredita que está recebendo é efetivamente quem recebe a maior parte desse recurso, ou seja, desse subsídio. Então você não tem que estudar quem parece ou quem dizem que recebe, você tem que descobrir quem efetivamente está ganhando esses recursos. Sempre quando é divulgado um subsídio, parece que são os pobres que estão ganhando esse subsídio. Mas depois, quando a gente analisa profundamente, a gente percebe que quem está ganhando os subsídios, na verdade, são as empresas, ou seja, as pessoas ricas. Subsídio raramente ajuda a diminuir a concentração de renda.
a maior parte das vezes ajuda a aumentar a concentração de renda, ou seja, deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. Depois do Banco Central, que de forma, como é que eu posso dizer, incompreensível, sempre pagou o maior juros real do mundo, ou seja, promoveu a grande concentração de renda no país, depois do Banco Central, a segunda instituição que mais ajudou, mais contribuiu para a concentração de renda no país foi o BNDES, justamente com o subsídio. Por exemplo, o governo petista, que se diz socialista, ele utilizou o BNDES para promover as gigantes nacionais dos seus compadres. Por exemplo, a JBS, a Oi, a BR Foods, dentre outras. Segundo a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, de 2007 a 2016, foram 240 bilhões que o BNDES entregou de subsídio só na diferença de juros. Ou seja, os juros que o governo capta, que a gente viu em outro vídeo, que é da Petrobras de 13%, e emprestava a 6,5%, por exemplo. Ou seja, só desse diferencial de juros foram 240 bilhões de reais nesse período. Segundo os cálculos, da Secretaria do Ministério da Fazenda, de subsídios implícitos e explícitos foram 723 bilhões de 2007 a 2016, ou seja, 80 bilhões por ano. Se você vê as pessoas morrendo na fila do SUS, é porque o BNDES resolveu, ou seja, o governo federal, resolveu aumentar a concentração de renda entregando o dinheiro da saúde para os grandes empresários. A Oi quebrou, por exemplo. A JBS está lá presa no escândalo. A BR Foods está mal das pernas. Ou seja, foi entregue bilhões e bilhões de reais da saúde, da educação e da segurança para empresas que hoje estão quebrando. É decepcionante. Isso é subsídio. Aquela cifra enorme era só o BNDES. Porque a Secretaria de Acompanhamento Fiscal disse que são 355 bilhões de subsídios só em 2017. 355 bilhões. Em 15 anos foi 4 trilhões. 4 trilhões. Você está entendendo por que as pessoas morrem na fila do SUS? Você está entendendo por que nós formamos analfabetos funcionais no Brasil? O governo não está nem aí se o povo brasileiro sabe ler, escrever, compreender, interpretar, se tem cultura, se não tem cultura, se sabe mexer em máquina, se pode aumentar a produtividade do Brasil. O governo não quer saber disso. Muito pelo contrário, ele quer o povo burro. Ele quer o povo morrendo na fila do SUS. Ele quer mesmo que os traficantes matem o povo. É essa que é a verdade. E o dinheiro que ele tira dos impostos altíssimos que não deixam a gente colocar nossos filhos no colégio privado porque ele pega todo o nosso dinheiro e a gente tem que manter num colégio público de má qualidade. Sabe esse dinheiro? Pois é, ele transfere para subsídios para quê? Para empresas aumentando a concentração de renda. Isso é esquerda? Me diz, isso é esquerda? Isso é subsídio. Tá entendendo? Você tá aprendendo o que é subsídio? Já um pouco mais calmo, nós vimos então que subsídio nada mais é, nada menos é do que tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro de você e do pobre e dar para os empresários compadres. Compadres. Empresários compadres. 4 trilhões em 15 anos. Ou seja, em todo o governo da suposta esquerda.
Então vamos estudar os subsídios de Honorex, aqueles que parecem, mas não é. Minha Casa Minha Vida é um plano de dar moradias para indivíduos e suas famílias, ou seja, já é algo específico para uma pessoa, porque um hospital, por exemplo, você atende muitas pessoas que têm problemas. Quando você dá uma casa para uma família ou para uma pessoa, é algo específico. Então você está tirando dinheiro do povo para entregar para uma pessoa ou uma família, enquanto quando se monta um hospital, você tira dinheiro do povo para entregar ao povo, aonde o povo vai utilizar, ou seja, os necessitados. Então vamos ao plano Minha Casa Minha Vida, que é uma cópia de um plano de moradias no final do governo militar. Num artigo que eu peguei do UOL, tá? Em 2016, a 30 de abril de 2016, o programa Minha Casa Minha Vida tinha contratado 4,2 milhões. Ou seja, entregue 2,7 milhões e o custo para isso tinha sido de 300 bilhões. Depois eu encontrei um outro artigo que fala de abril de 2018 que diz que foram atingidos 5 milhões de unidades contratadas e 3,7 milhões entregues. Então eu fiz uma regra de 300 milhões para 4,2 para 5 dá 357 bilhões, então, que foram gastos até 2018 com Minha Casa Minha Vida. Tá ok? Ou seja, essa quantidade de pessoas, se for comparada com a população brasileira de 214 milhões, é 1,7% da população beneficiada. Tá ok? 1,7%. Ou seja, já dá para perceber que você tirou 357 bilhões da população pobre, porque não vai me dizer... Não, realmente você não vai me dizer que praticamente 98% da população é rica e está dando para 1,7 bilhões, ou seja, 2% arredondando, de pobres. Não é, né? Né, as pessoas de esquerda falam que 80% da população é pobre, então 80% contribuiu para só 1,7 ganhar moradia. O resto, né, é ficar sem. Tá ok? Só que o número é pior. Porque em outro artigo eu encontrei, esse é específico de São Paulo, mas aí eu vou pegar e vou transformar para o país, tá? Que para pobre mesmo, tá? Para pobre, só foi 8,6% de moradias. Ou seja, se você transformar isso para a população brasileira, 0,15% de pobres receberam Minha Casa Minha Vida. O resto tudo dos 1,7% não eram pobres, eram classe média baixa, classe média média, classe média alta e até gente rica pegou financiamento subsidiado do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, na verdade, pobre mesmo, só foi 0,15% da população. E o resto da população está morrendo na fila do SUS. O resto da população está levando tiro no meio da rua. As nossas crianças são analfabetas funcionais. A gente não vai conseguir atrair empresa que tenha competitividade, porque nós aqui não temos brasileiros o suficiente que entendam ou que tenham estudado e que possam aprender facilmente a metodologia da nova indústria. Em troca dessa desgraça toda, a nossa esquerda brasileira deu para 0,15% da população, através do Minha Casa Minha Vida, moradias, gastando 357 bilhões. Eu fiz questão de desenhar um gráfico de pizza, só para vocês visualizarem. Olha a quantidade de beneficiados. Ou seja, 98,3% da população pagou para que 1,7% recebesse os subsídios. E subsídios de 350 bilhões. Agora vamos aos pobres que receberam, realmente os pobres que receberam. Não consegue colocar 0,15 o Canva. Ou seja, olha só o filetinho. A população pagou 357 bilhões. 99,85% pagaram para que uma miséria, uma quantidade mínima de pobres recebessem a moradia. E sabe o que é pior?
Você vai aqui no Rio de Janeiro, sabe quem são os donos dessas moradias do 0,15 no Rio de Janeiro? São os traficantes que ficaram com elas. Isso é o subsídio. Vocês entenderam? O que é o subsídio? 357 bilhões indo parar na mão de pessoas que não são tão pobres assim e de traficantes. Obrigado, esquerda brasileira. Então vamos ver o que aconteceu quando o governo, em 2008, anunciou Minha Casa Minha Vida? Pois é. Aqui, ó. Isso aqui é o preço das casas subindo. Ou seja, foram subindo. Tá vendo aqui? Em 2011, ele atingiu 100% de alta de preços. Em 2014, ele atingiu 200% de alta nas cotações. Ou seja, quem efetivamente ganhou com o subsídio? Quem? Dá para perceber que nós pagamos 200% mais caro para que uma parcela ínfima de pobre tivesse uma casa. Para que 0,15% de efetivamente pobres ganhassem uma moradia, 99,85% da população pagou 357 bilhões nesse plano Minha Casa Minha Vida. Fez com que o preço dos imóveis subisse 200% até 2014, tá? Porque ele ainda subiu também em 2015, só foi parar ali em 2016, que ele foi parar de subir. Então, nós, a população quase integral, pagou para quem? Para quem foi esse dinheiro efetivamente? Para as construtoras, para os fornecedores delas. Obviamente os políticos, porque, amigo, tudo vai para o bolso de político. Os bancos que financiaram, eles efetivamente ganharam subsídio. Parecia que eram os pobres. Isso realmente eu devo admitir que o discurso ele é lindo. Lindo. Sempre parece que é o pobre. Mas quem ganha é sempre o rico, ajudando a concentração de renda. Subsídio, então, vai para quem? E as pessoas morrendo na fila do SUS. Tiroteio para tudo quanto é lado. A polícia não tem dinheiro para gastar em inteligência. É isso. Esse é o nosso país de esquerda. Vamos então ao FIES? Bem, peguei nesse artigo da Folha que o preço médio das mensalidades das faculdades caiu de 99 a 2009, 31%, ou seja, em 99 era R$ 532 reais, e em 2009 era R$ 367 reais. Por que caiu? Se o número de alunos se manteve estável ou subiu pouco, provavelmente o número de faculdades, universidades aumentou. É uma questão de oferta e demanda, como a gente já viu no vídeo de preço e de protecionismo, tá ok? Até que em 2010 tudo mudou quando o Lula pegou o plano FIES, que era um plano do Fernando Henrique Cardoso, que já era uma adaptação de um plano estudantil do governo militar, e decidiu fazer uma alteração, tá ok? Mas isso a gente vai ver no próximo slide. De 2010, que é a data da mudança do FIES pelo governo Lula, para 2017, o valor médio das mensalidades subiu de 367 para 899, ou seja, 900 reais. Teve uma alta brutal, como vocês podem ver, de 145%, graças ao FIES, as mudanças que o Lula fez no FIES. Tá ok? Qual foi a mudança que o Lula fez em 2010? Ele primeiro abaixou fortemente a taxa de juros, que era 6,5% para 3,4%. Além disso, ele aumentou a carência, ou seja, quanto tempo depois de já ter se formado o aluno iria começar a pagar. Tá ok? Ele, além disso, aumentou
muito o prazo para pagamento, ou seja, diminuiu as parcelas que os estudantes iriam pagar depois. Ou seja, antes o estudante tinha que pagar, por exemplo, em 5 anos, ele aumentou esse período para 15 anos, o que diminui a parcela. Isso parece realmente ser muito bom, né? Para ajudar os estudantes que não têm dinheiro a se formarem numa faculdade privada, visto que não há faculdade pública o suficiente para atender a todos. Entretanto, o aumento de demanda, como a gente viu, ele aumentou o quê? O preço das faculdades. E aí o governo simplesmente não controlou isso. Ele não controlou os critérios para dar o financiamento a uma determinada faculdade, e isso teve consequências graves para os próprios alunos, que pagaram muito mais caro pela faculdade. Ou seja, na verdade, os juros que pareciam baratos acabaram ficando extremamente caros, porque a faculdade dobrou de preço. Mais que dobrou de preço. Só para você entender, o governo federal, que estava captando dinheiro no mercado a 13% ao ano, estava emprestando aos alunos a 3,4% ao ano. Ou seja, um subsídio considerável. Esse gráfico mostra a queda de preços de 99 para 2009 e de 2009 para 2017 a alta de preços, causado pelo aumento de demanda dos cursos universitários. Ou seja, os empresários das faculdades observaram a oportunidade de ganhar o dinheiro fácil oferecido pelo governo. Ou seja, esse subsídio acabou não indo para o bolso dos estudantes, e sim para o bolso dos empresários. Só que a situação é muito pior do que essa que eu descrevi, porque aquele é o valor médio. Nesse artigo aqui, por exemplo, ele demonstra claramente que os alunos que pegavam fiéis pagavam R$ 219 a mais do que a média. Ou seja, se você não pegava o fiéis, a faculdade era mais barato para você. Resumindo, o aluno que pegava o fiéis e ia na faculdade, fazia a faculdade, além daquela alta de 145%, ainda pagava 25% a mais do que um aluno normal. Ou seja, na realidade, a alta de preços para o aluno que pegou o fiéis foi de 304%. Ou seja, o subsídio de 13%, que é a captação do governo, para 3% que emprestou, esses 10%, na verdade, foi para o bolso dos empresários do setor de ensino. Porque o aluno do fiéis, ele acabou pagando mais caro do que se ele não tivesse pego o financiamento. Para quem foi o subsídio? Se não tivesse tido aquela alteração do fiéis, o aluno poderia ter pego a 6,5% o financiamento, pago ao invés de 15, ele poderia ter pago em 5 anos com carência, e teria pago uma mensalidade de R$ 367. Mas por quê? Foi feita alteração no subsídio, a mensalidade foi para 1.117, ou seja, enriquecendo os empresários, aumentando a concentração de renda e deixando os alunos mais pobres, porque eles com certeza passaram uma dificuldade enorme para pagar essas faculdades. Como falei, a alta foi tão brutal, e quem pega fiéis normalmente são pessoas que não têm condições de pagar à vista, que a taxa de inadimplência em março de 2018 estava em 41%. Quem está pagando isso é a população. É aquele cara que está morrendo no SUS que está pagando isso. É os alunos do ensino técnico que está pagando essa inadimplência e essa diferença de preço de subsídio. Ou seja, mais uma vez, o dinheiro sai de você, sai do pobre brasileiro em direção aos empresários. A culpa é dos empresários? Não. Óbvio que a culpa não é dos empresários. A culpa é do governo.
Ponto. É sempre importante lembrar que quando existe um subsídio, a coletividade, ou seja, o governo, que é a representação da coletividade, a representação do povo brasileiro, tira dinheiro da educação, saúde e segurança para dar a um indivíduo, ou uma família, ou uma empresa. Tá claro? Então, para eu dar a casa para um pobre, isso quer dizer que eu deixei de investir num hospital onde muitos pobres seriam salvos, as vidas deles seriam salvas. Quando eu dou uma casa para um pobre, é importante saber que muitos alunos vão deixar de ter colégio. Quando eu dou uma casa para um pobre, é importante perceber, ou uma faculdade para um aluno, é importante perceber que eu estou deixando de investir em segurança. Então muita gente vai morrer com bala perdida. Isso é subsídio, é você tirar do coletivo, tirar do povo para entregar para uma pessoa. E num contexto geral, você acha que está indo para o pobre, você acha a casa para o pobre, você acha que está indo a faculdade para o pobre. Não! Esses recursos, na verdade, estão indo para um empresário. E está aumentando a concentração de renda. Tá claro isso? E sempre sai da saúde, da educação e da segurança. Aprendam isso. Como o vídeo iria ficar muito grande sobre subsídios, eu dividi ele em dois. O próximo vídeo que eu vou fazer sobre subsídios vai falar sobre os combustíveis, que aí falam tanto que a Petrobras tem que vender combustível mais baixo. Vamos ver se isso é bom para o povo brasileiro. O subsídio dos Correios e o subsídio que agora está sendo divulgado pelo Ciro e pelo Haddad para dar para as pessoas que querem, digamos, não pagar as dívidas delas, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de demonstrar que você efetivamente gostou do vídeo. E se você quiser que as pessoas tenham efetivamente conhecimento sobre esse assunto, divulgue esse vídeo pelas mídias sociais para que todo mundo possa entender o que é subsídio. Obrigado.